o prazer que eu tenho de falar que eu sou ignorante. Ser ignorante e entender a sua ignorância sobre o assunto te abre uma oportunidade, de novo oportunidade, de aprender, de se letrar. Sustentabilidade deixou de ser um diferencial e passou a ser um requisito, especialmente em projetos de grande porte, onde os impactos são múltiplos e as decisões precisam ser cada vez mais integradas. Neste episódio, vamos conhecer a trajetória de um executivo com mais de 20 anos de carreira, que vive esses desafios de perto, liderando iniciativas sustentáveis em operações complexas e lidando com questões técnicas, sociais e ambientais no dia a dia. Se você quer entender como grandes projetos podem evoluir sem perder o compromisso com o futuro, esse papo é para você. Eu sou Bruno Amaral e este é mais um Veroncast. Esta conversa tem o apoio da Veron Institute. Com nossas trilhas de formação, você obtém conhecimentos que vão além da teoria, conectando na prática o que há de mais inovador na indústria da engenharia e construção. O próximo passo da sua carreira te espera na Veron Institute. Seja muito bem-vindo ao Veroncast, o podcast da Veron, que vem falar sobre inovação, melhores práticas em projetos e, sobretudo, como alavancar bons resultados. Eu sou Bruno Amaral, em conjunto com meu amigo, parceiro, co-host Gustavo Roberti. De novo, cara. Foi ruim, né? Foi... Agora sim. Agora sim. Deu até barulho lá no som da E galera. aí, semana, beleza? Bom demais. E aí, como é que foi? Bom demais também, cara. Você tá hoje preparado pra alguma coisa? Você tá de preto bem, e branco? hoje eu tô aqui de Não, azul e o branco. Joel investiu. Já investiu? Você viu que eu só vinha agora novo. Ué, Joel, Só fez cadê um auxílio investimento terno? aí. Também quero, cara, O porque Joel tá fez difícil, cara, né? Fico repetindo aqui. Tomou café da manhã hoje? Tomei café da Tomou manhã. bom. Você tomou energético? Eu tomei. Tomou? Porque nosso convidado aqui é elétrico. É, viu? mas Ele é bom pra caralho. Você comeu... Desculpa, que que você ele é comeu? muito bom, tá? O que você comeu no café da manhã? Waffle? Waffle? Cara, comi um waffle bem fofinho. Tava fofinho? Tava fofinho o waffle. Se quiser dica de waffle, conversa com o Joel. Ah, o Sabe Joel- tudo de waffle. É, fofinho então Expert. Fofinho então é com ele Expert. mesmo. Tem mais sobre isso depois, tá, pessoal? A gente Isso. vai falar A gente sobre... vai aprofundar essa questão. Tá preparado pra hoje à noite então, né? Cruzeiro Atlético, então. Cruzeiro Opa! vai, né? Eu vim aqui meio esquisito. Agora que eu me notei que eu vim meio esquisito, não era pra... Bonito você não tá não, Eu já mas tô esperando eu vocês tô lá. bonito, né? Tô Sempre, esperando né? vocês já na semifinal lá. Tá bom, beleza. Cara, vamos falar agora do nosso convidado, que ele tá aqui, né? Para de Bora. enrolação. Mas vamos lá. 8ª temporada. Tema sobre o quê? Hã? Hã? Quem faz junto entrega diferente. Essa é mais fácil. Essa é mais fácil. Obrigado, viu, Joel? Porque a gente enrolava a língua aqui. Agora a gente não rola a língua mais. Essa é mais fácil. Então vambora. Bora, Quem é o nosso 8ª. convidado aí? Marcos Levin. Levin, né? Agora não tem apelido, agora só Levin fica bem mais fácil. Mas, Levin, que honra te receber, meu amigo, né? A gente tá falando sobre esse episódio que deve ter mais ou menos um ano. E agora é possível, casamos data junto com o Veron Connection. Estive ontem com você, que prazer estar com você, meu amigo. Te apresentar, né? O Levin, ele é diretor de sustentabilidade e também projetos na Landing Mining, parceiro, né, que a gente está em conjunto. Ele é o responsável pelas práticas de socioambientais da mina de cobre e ouro da Chapada, localizada em Alto Horizonte. Além da atuação na Land, e acho que é legal, vocês vão aprender bastante com ele tem mais de 25 anos, ou quase 25 anos, de atuação no mercado, numa carreira que ele começou, né, desde a base, né, como estagiário, por diversas funções, diversas áreas, trabalhando na PMO, projetos, sustentabilidade, risco. E hoje, né, é um prazer estar com você, viu, meu amigo? Muito obrigado, é um prazer estar com vocês. Estive ontem no Vera Connection, estamos sempre interagindo com a Vera. A Vera é uma empresa maravilhosa, parceira, e é um prazer estar com vocês mais uma vez. Show. Levin, super conectado no mercado de mineração, são 25 anos, né, Levin, no mercado de mineração. E aí acho que o primeiro ponto, a gente estava até falando nossa resenha aqui pré-podcast, fala um pouquinho da tua trajetória, né? Então, o que você acha que é legal para nossa audiência? A gente vê muito, Levin hoje está num cargo de liderança. E a gente está falando, cara, não é nada ao acaso. Você construiu essa carreira, né, uma carreira de sucesso, mas se puder contar para a gente um pouquinho do que é a sua trajetória, seus principais aprendizados, até para dividir para a audiência, vai ser um prazer, meu amigo. Legal, prazer. Primeiro, muito obrigado. É uma carreira longa aí, né? 25 anos, vou tentar resumir um pouquinho. Eu sempre estou falando muito sobre a carreira com as pessoas que querem conversar comigo, sobre oportunidades, né? A gente sempre buscar quais são as oportunidades que estão sendo oferecidas e você pular para dentro. Então, comecei a carreira no RH, no Recursos Humanos, e digo que foi um prazer maravilhoso. Aprendi muito sobre recursos humanos lá em 2001 na Vale. A Vale começando a, vamos colocar assim, centralizar os processos e pensar em conjunto. E o que eu digo, assim,
oportunidade e conexão, que fala muito sobre o dia de ontem e sobre o dia de hoje. Até hoje eu me relaciono com as pessoas que eu me relacionei em 2001, são amigos meus muito próximos. Aprendi muito sobre processos, sobre relação entre pessoas, acordo coletivo, gestão de processos de recursos humanos e interações. Logo depois, né, rapidamente eu mudei na Vale mesmo, eu fui para a área de comunicação. E falei assim, Levin, administrador, está ainda na universidade, e mudei para a área de comunicação. Nunca tinha pensado em trabalhar nem no recursos humanos, nem na comunicação. E vivi outros 2 anos de experiência maravilhosos, onde eu tive a oportunidade, por exemplo, de participar do patrocínio da Grande Rio. A Vale nunca tinha se posicionado de forma tão veemente no Brasil, como se posicionar, como aparecer. E eu tive esse aprendizado maravilhoso de trabalhar na comunicação, fazer um plano estratégico de comunicação. O Paulo Henrique Soares, que hoje está no IBRAM, ele foi meu primeiro chefe naquela época. No RH era o Luiz Eduardo Lopes, que eu me conecto com todos eles até hoje. Paulo Henrique eu converso todas as semanas. E na comunicação foi uma experiência maravilhosa também, onde eu pude aprender a relevância de uma comunicação bem feita, quão complexo é esse processo e quão integrado com gestão de pessoas e com o externo. Então, fui aprendendo, né? Aprendi a respeitar muito a comunicação. Hoje eu tenho certeza que eu não conheço o processo quanto eu deveria e respeito muito esses profissionais. Foi uma passagem de 2 anos também, rápida. E ali eu comecei a concluir minha faculdade, ainda não tinha concluído a faculdade. E aí eu sonhava em ir para a área de gestão e performance. Eu olhava para a área de gestão e performance da Vale, planejamento estratégico, falando, esse é meu sonho, fiz minha monografia baseado nisso. Quando eu fui convidado para essa área, então eu saio da comunicação junto com a minha formação e vou para essa área de gestão e performance, que tem muito a ver com o que eu trabalho hoje e muito que a gente trabalha na Vero, né? Juntos aí, sempre trabalhando gestão, performance, indicadores. E vira um momento maravilhoso, assim. Eu tenho uma experiência, na época, Vale implantando o Oracle, centralizando processos, começando uma globalização. Aprendo muito sobre todos os indicadores, políticas de orçamento e começo a aprender sobre sustentabilidade. Naquela época a gente falava muito sobre desenvolvimento sustentável, era o termo que a gente usava, até quando eu estava vindo para cá, peguei meus papéis que eu tenho antigos e foi muito interessante ver algumas jornadas que eu fui tendo a oportunidade e a vivência de ver sobre desenvolvimento sustentável. Fiquei 2 a 3 anos nessa área também, de gestão e performance global, centralização, discussões relevantíssimas. A Vale comprando uma empresa a cada 3, 4 meses e você tendo que juntar essas... Integração. A gente chamava de pequenas empresas do sul e sudeste do Brasil, quando na verdade eram mega empresas como o MBR da vida, você incorporando num crescimento exponencial na Vale. Quando a Vale tomou a decisão de criar uma área de orçamento, eu vou ser bem rápido aqui, mas uma área de orçamento financeiro, e eu nunca tinha pensado em ir para uma área financeira. Não, mas vamos para lá, vamos fazer o orçamento financeiro. Aí já estou em 2006 indo para a área financeira da Vale, e aí eu aprendo questões muito complexas, desde relatórios que eu fazia de performance, discussões, reportes externos, negociações. De repente eu estou na área financeira vendo os impactos desses processos no fluxo de caixa. Uma empresa que está crescendo 30%, 40% ao ano, não pode se dar o luxo de errar no fluxo de caixa. Então você vê essa correlação de decisões com fluxo de caixa, de tomada de decisão, e eu sempre muito focado no CAPEX, grandes projetos. A Vale estava numa época de investimento, vou chutar aqui, sei lá, de 3 bilhões de dólares em CAPEX, de repente indo para uma direção de 20 bilhões de dólares ano de crescimento orgânico. Então, discussões maravilhosas de quais são os projetos prioritários. E nesse meio do caminho, muito interessante, um aprendizado maravilhoso sobre sustentabilidade. Impossível se falar sobre crescimento orgânico sem falar sobre indicadores de saúde, segurança, meio ambiente, licenciamento ambiental. Então, era parte da minha curiosidade, oportunidade de relacionar com pessoas dessas áreas, de como você conecta todo o seu fluxo de caixa, indicadores operacionais, indicadores de projeto, crescimento orgânico, sem falar sobre saúde, segurança e meio ambiente, não existe isso. Então, eu fui aprendendo nessa jornada que não há essa segregação, não há como se dividir esses escopos. Ou você fala de forma integrada, ou você não fala. E eu vou contar uma experiência que eu tive. Eu tive várias oportunidades e sortes na vida, né? Eu falo que a gente trabalha muito para estar preparado para esse momento. Sorte, né? É isso. Teve uma reunião do conselho uma vez, que o conselho virou assim, pediu para o
presidente da Vale, para o diretor executivo na época, fazer uma apresentação do status de todos os projetos da Vale. Todos os projetos da Vale naquela época eram um pipeline de bilionário, e eu era o responsável por fazer esse relatório. E aí o relatório passava por isso, o avanço físico, financeiro, depois você falava do econômico, saúde, segurança, meio ambiente. Meio ambiente, na época, muito preocupado com licenciamento ambiental ou questões de implementação. Era uma apresentação, sei lá, de uns 200 slides. Eu fiquei, acho que 2 meses fazendo essa apresentação e a gente leva isso para o conselho e você vê que o conselho da empresa e o presidente, eles dominavam cada projeto na sua essência. Então, você vê que a conexão do que está acontecendo em campo com o corporativo, ela precisa estar ali integrado totalmente, e eles entendendo a correlação do desembolso financeiro com o avanço físico, com o relacionamento com a comunidade. Então, foi um momento de aprendizado, mas você vê que o executivo bem preparado, na época era o Rogério, um ídolo nosso, né, de gestão, ele estava sempre no campo, mas trazendo isso para o corporativo de uma forma muito brilhante. Então, fui para a área financeira, foi um aprendizado, correlacionamento com o fluxo de caixa, como eu já falei, relações com investidores, relações governamentais, relações institucionais, também não tem como dissociar isso. E aí começa uma oportunidade que eu também fui tendo, né? Então, nesse meio do caminho, eu fui convidado para ajudar a reestruturar a área de sustentabilidade na época, junto com a área de projetos. E eu já olhava o CAPEX, mas muito com a visão financeira, mas eu era meio que o PMO. A Vale entende que era importante estruturar uma área de reestruturar a área de sustentabilidade e depois estruturar uma área de projetos de capital em Belo Horizonte. E aí eu fico 6 meses reestruturando, suportando, né, claro, junto com vários colegas, a área de sustentabilidade, e venho morar em Minas Gerais. Então, é uma decisão de vida, mas uma decisão profissional maravilhosa também. Vim para Belo Horizonte, a gente fica quase 4 anos como PMO global de projetos, e aí entra desenvolvimento de ferramentas de tecnologia para a gente fazer uma gestão de um pipeline de... Isso em que ano, Levin? Isso eu já estou em 2008, 7 para 8. Desenvolveu um modelo de gestão com tecnologia, pessoas e processos bem organizados. Estamos falando de um pipeline de quase 80 bilhões de dólares, de FEL1, FEL2 e FEL3. Garantiu um reporte, gestão e tomada de decisões conectado com o plano estratégico, com o orçamento e assim por diante. Então foi um momento maravilhoso de vida. Eu viajava todas as semanas. Eu posso dizer que nessa época eu vi a Vale crescendo para o que ela é hoje. Então eu vi Salobo 1 começando, eu vi Sossego no seu startup antes, participei da expansão de Itabira, startup de Brucutu, Carajás na época produzia 100 milhões de toneladas, estava planejando para chegar em 200 como é hoje. 40. S11D, na época chamava Serra Sul, participei de discussões do FEL2, FEL3 do Serra Sul, aprovação do S11D, eu ajudei a confeccionar, escrever o documento de aprovação. Então foram experiências maravilhosas no Brasil e no exterior, incríveis. E ali eu comecei a aprender sobre gestão de risco. Interessantíssimo. Outro dia eu estava conversando com um grande amigo meu, Rodrigo Horta. Ele me ensinou muito sobre gestão de risco de projeto, Fábio Antunes na época. E aí a gente teve que fazer, já chegando lá em 2011, uma análise de risco de todos os projetos, porque existia uma preocupação de quanto de fato aquele CAPEX ia se comprovar. A gente faz uma análise de risco de todos os projetos na época em andamento. Então aprendi sobre Monte Carlo e assim por diante. E, de novo, voltando para saúde, segurança, meio ambiente, relacionamento com comunidade, são riscos muito importantes, que eles sempre eram mapeados e poderiam gerar impactos relevantes. Aí, de repente, você fala assim, não, o Levin está se consolidando como uma pessoa de projetos. E eu recebo um convite para ir para a tecnologia da informação. Nossa. Maravilhoso. Deixa eu mudar agora de copa aqui, esvaziar o copo e encher de novo, né? Exatamente. Então, em 2004, eu tinha participado da implantação do Oracle na Vale. Em 2006, quando a Vale comprou a Inco, eu ajudei a implantar o Oracle na Inco, no Canadá. Foi uma oportunidade maravilhosa. E agora eu ia implantar o SAP na Vale, no Brasil, no Canadá, e reimplantar em outros países que a Vale já tinha implantado. Também, de novo, com a liderança da Josi, maravilhosa também. Então, a gente fica 3 anos implementando o SAP, buscando sinergias, integração de processos. E eu trago um ponto interessante. Muitas pessoas acham que a implantação de um sistema é tecnologia. Eu diria que 90% da discussão de implantação de um ERP é discussão de quais são os melhores processos, como você simplifica e conecta processos importantes da empresa. Foi um aprendizado, que eu digo, ímpar na minha vida.
E eu estava muito focado em CAPEX, que era o meu principal métier, mas eu era da área financeira. Então, eu pude correlacionar como implementar um SAP, buscando melhores processos fiscais, financeiros, Cara de governança, né? governança e suprimentos. Assim, complexidade da maior possível no mundo inteiro. Aprendi muito sobre tecnologia. Hoje eu tenho noção de que a complexidade da tecnologia é muito grande, a área de tecnologia da informação. E aí eu sempre conecto, desde o meu início de carreira, que eu passei pelo RH, comunicação, financeira, gestão de performance, excelência operacional, agora na área de projetos e tecnologia. Em todas elas, eu pude perceber quão interessante e maravilhoso é e quão capacitados são os profissionais dessas áreas. Então, eu vou ali aprendendo e lateralizando a minha carreira. Isso é uma decisão intencional. Eu tive uma reunião, voltei lá atrás, em 2008, com discussão da minha carreira com recursos humanos, e a gente toma uma decisão em conjunto de lateralizar a carreira. Levin, o que é lateralizar a carreira? Eu intencionalmente tomei uma decisão, sou administrador, de ir buscando oportunidades para que eu pudesse aumentar a minha abrangência de conhecimento. E ter visão sistêmica do que é uma ponta a ponta, né? E ter uma visão sistêmica. E aí, quando eu chego no SAP, voltando lá para 2011 até 2015, eu pude pegar um pouquinho de tudo que eu aprendi das relevâncias desses processos e ajudar a construir um SAP. Obviamente, o time que constrói, eu fui ajudando a conectar os pontos. Adoro aquele vídeo, quem não conhece, Connect the Dots, do Steve Jobs. Vamos conectando os pontos e vendo aonde que as coisas se encaixam. E aí, quando a gente termina a implantação do SAP, eu sou convidado para a área financeira para trazer as sinergias que eu prometi. E aí, aí vem um desafio. Agora é teu. Agora já teu. que você falou que faz. Exatamente. Levin, já que você falava quando você está implementando um RP, que é o SAP na época, você vai ter sinergias, como que a gente faz para essas sinergias acontecerem? E aí eu tive mais um aprendizado, né, que é o desapego, né, você de fato praticar o seguinte, não, calma aí, eu na área financeira eu não preciso saber responder o que um líder de projeto responde, cabe a ele essa resposta. E eu na área financeira eu não preciso responder o que o líder de suprimentos do procurement, né, responde. Mas para você fazer isso, você tem que reduzir time, simplificar o seu processo e confiar. Eu acredito muito nisso, né? Confiar de que o processo vai funcionar. Porque a falta de confiança entre pessoas numa grande organização faz com que você bota uma pessoa a mais aqui para que se o Amaral não responda, eu tenho uma pessoa para responder. Não. Sentamos na sala, eu lembro até hoje dessa reunião, Galibi, Marcelo Botelho, Márcio Calux, que outro dia esteve aqui, e a gente combinou o seguinte, olha só, eu vou fazer até aqui, confiando que você faça o seu passo, com isso a gente reduz de 24 pessoas na área financeira para 9. Mas, Levi, então você vai desligar todas essas pessoas? Não. Isso não, redução não significa desligar, demitir, não. É alocar as pessoas onde elas vão ser mais felizes, mais produtivas e o processo vai funcionar melhor. Ontem eu estava com o Miana participou desse processo, não foram simples. O Cléger, meu professor, o Cléger Duque, eu gosto de citar nomes que são pessoas que foram me ensinando muito. E nessa época a gente pôde ver quão legal foi, porque quando cada um toma a responsabilidade, ela vai se apropriando dos assuntos e entendendo as dores da continuidade do processo. Então a gente simplificou muito a área financeira, aí parece que você perde poder. Não é sobre poder, é sobre funcionar melhor. Até hoje a área financeira mais ou menos funciona assim, eu tenho orgulho disso, né? Que as coisas funcionam até hoje. Obviamente se transformando e melhorando, muito melhor do que era naquela época. Então fiquei de 2015 até 2018 nessa área. E aí eu tive a oportunidade de ser o FP&A global, consolidação do fluxo orçamentário como um todo. Em algum momento eu falei, eu quero ir para a operação, fluxo de caixa, quero ir mais para a operação, começo a olhar base methods. E aí eu me caso, minhas filhas nascem, é tudo maravilhoso, começa a ficar tudo mais complexo, né, com certeza. Quando e esse momento foi interessante, perto de 2017 para 2018 eu recebi quase um convite para sair da Vale. Isso me fez pensar muito, porque foi uma negativa que me ensinou muito. Eu não fui, eu assumiria uma posição super bacana. E o feedback que eu recebi, eu acredito muito em feedback. Foi assim, Levin, você só não vai assumir essa posição porque você precisaria conhecer um pouquinho mais de risco e compliance. E eu era muito uma área de controller, PMO, gestão. Falei,
Pô, mas eu não conheço de fato, o que é isso? E nessa época eu comecei a estudar. É um grande amigo meu, não vou citar o nome não, porque senão vai ficar muito claro qual era a empresa. Até hoje eu me relaciono com a pessoa. E eu comecei a estudar sobre isso. Eu falei, cara, eu preciso aprender sobre gestão de risco e compliance. A minha carreira, a minha lateralidade, ela está incompleta. Sim. E aí eu tenho uma oportunidade, o Luciano Ciani nessa época era o CFO da Vale. Eu estava conversando muito com ele sobre a minha carreira, eu estava com uma carreira maravilhosa, vários percalços, pessoal, vários percalços. Ó, falando de carreira, se um dia eu tiver que desenhar um gráfico sobre a minha carreira, tem várias subidas exponenciais e descidas exponenciais. Eu lembro até hoje, eu teve um dia que eu fui promovido, 2 dias depois eu fui demovido. Levin, mas e aí, o que você pensou sobre isso? Eu sofri pra caramba, hoje eu dou graças a Deus. A pessoa que tomou essa decisão, eu já liguei para ela, é meu amigo hoje em dia. Eu falei assim, obrigado, você me salvou de não ter ido para o lugar que não era o momento, eu não estava preparado. E essa promoção e demoção em 2 dias, porque aconteceu uma retransformação na empresa, me ensinou muito, sabe? Eu precisava daquele... Talvez choque de realidade, né, cara? Vai lá. Eu precisava de um choquezinho, foi um momento bom, mas... E aí eu falei assim, eu preciso aprender. Eu conversei com o Luciano Ciani, que era o CFO da empresa, e aí eu vi uma reestruturação acontecendo quando o Montarroz, que era o diretor de riscos e compliance da empresa, me convidou para assumir a área de riscos da Vale, isso já em 2018. E aí foi maravilhoso. Abre-se um mundo na minha vida, conectando com controles internos, gestão de risco operacional, saúde e segurança, meio ambiente, direitos humanos. O projeto era, vamos implementar o COSO ISO 31000, que também não conhecia nada disso. Hoje eu sou professor no FRJ, no COPEAD sobre o assunto, no pós-MBA, há 11 anos já sobre o assunto, que é exatamente isso. Como você implanta a primeira, segunda e terceira linha de defesa numa empresa como a Vale, com essa complexidade. Abre-se um leque que eu desconhecia. Aí o prazer que eu tenho de falar que eu sou ignorante. Ser ignorante e entender a sua ignorância sobre o assunto te abre uma oportunidade, de novo oportunidade, de aprender, de se letrar. Sim. Aprendi demais. A gente reformula, junto com a empresa terceirizada, a gente reformula o modelo. Eu uso as experiências que eu tive de Oracle na área de projetos de pessoas, processos e sistemas para garantir informação íntegra, governança estruturada, conexão com o processo orçamentário, conexão com o plano estratégico, formalização de assuntos. Foi maravilhoso. Quando acontece Brumadinho, e eu era o head de risco da Vale, a gente estava super orgulhoso sobre o modelo em sendo implementado, as coisas funcionando, mas acontece Brumadinho. Então você fala assim, e aí? O que aconteceu? O que aconteceu? Então, obviamente, eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas é mais um banho de água fria para você falar assim, será que o que você está fazendo é bom o suficiente? E foi mais uma experiência interessante de falar assim, muitas vezes a sua humildade tem que vir e falar assim, eu tenho que aceitar críticas e pensar o que eu preciso reformular no que eu estava implementando. Porque não pode ser suficientemente completo. E aí a gente aprende muito, são mais um ano aí, 19, que a gente vive 2 pontos. Primeiro, aprendi que é uma crise nessa magnitude. Eu fiquei durante 1 ano na sala de crise. Então hoje eu posso dizer que eu aprendi que é uma crise de magnitude como o Brumadinho. E como reimplementar um processo que você acabou de implementar. Sim. A gente acabou de apresentar dizendo assim, o processo agora é só continuar. Reformula tudo. Então você tem que abrir a cabeça assim, vamos repensar aquilo que a gente pensou. Mas, de novo, foi uma aula. Porque as maiores consultorias do mundo vindo e te ensinando a fazer aquilo que você tinha acabado de fazer. E a Vale começa um processo muito interessante de trazer pessoas de fora com esse conhecimento que a gente estava aprendendo para acelerar muito. Então, vem pessoas da petroquímica, etc. Estou evitando agora citar alguns nomes, mas Rodrigo Silveira, Medeiros, o Claudemir, que hoje é um grande parceiro, começa a nos ensinar coisas que a gente, de fato, não conhecia, que é o risco de processo. E aí eu participo dessa reimplementação, modelo, e aí eu volto lá atrás. Ao longo da minha carreira, eu sempre escutei de alguns líderes meus, vou citar aqui o Marcelo Botelho e o Rogério Nogueira, que até hoje é vice-presidente da Vale, eles falavam, Levin, você precisava ter uma experiência, eu estou voltando lá para 2009, 10, 11, próxima da operação. E eu falava, por quê? Eu aprendi muito do porquê e para quê. O propósito, né?
Levin, você precisa ver, quando você toma uma decisão, qual é o impacto dela. Quando você está no corporativo, numa empresa multinacional, muito longe, a sua decisão demora a chegar numa execução, né? Alguns meses, às vezes anos, e você não enxerga. Eles falavam muito isso, você precisa, em algum momento, ter essa visão. Eu quase fui morar na África, eu aceitei uma proposta na África e ela desandou. Eu aceitei morar em Omã, não, na verdade foi Malásia. Malásia e Omã, na época, era junto. Meu nome chegou a ser aprovado e veio a crise de 2008. Então foi cancelado 2 semanas depois. Então eu cheguei a falar para minha família que eu ia e não fui. Na África, a mesma coisa. Quase fui para a China. Então eu tinha aquele vontade, eu tinha um sonho de ir para Carajás. Por que Carajás? Eu trabalhava na empresa de mineração, que era detentora do maior complexo de mineração do mundo, e eu sonhava com isso. E eu falava, verbalizava sempre, um dia eu vou morar em Carajás. E eu tinha muitos amigos que moravam em Carajás. Mas eu tenho poucos amigos do Rio de Janeiro, eu sou carioca, que tinham ido morar em Carajás. E eu tinha esse sonho. Casado, ré de risco, carreira indo bem, 2 filhas, minhas filhas, eu estou falando agora de 2019, minhas filhas estavam com 4 anos, e chegando em 2020. E aí entra uma coisa que eu nunca digo que é, eu digo que é sorte e coincidência, mas é uma sorte e coincidência que você está se preparando. Em dezembro de 2019, tem um encontro de diversidade e inclusão da Vale, e eu fui convidado. Eu adorava o tema, eu era bem ignorante, ainda sou, estou aprendendo, estou me letrando sobre o assunto, mas eu sou apaixonado. Diversidade, inclusão e discussão de valores e propósitos. E eu fui convidado. E naquele dia, eu lembro que eu conversei com o Hash. Falei, Hash, o Hash estava com uma posição em aberto de sustentabilidade, saúde, segurança, meio ambiente e risco em Carajás. A gente senta numa mesa, eu tinha discutido muito risco, porque ele era de Itabira, e a gente discutia muito sobre riscos, e ele agora estava em Carajás, e eu falo, pô, Hash, eu escutei que você tem uma posição em aberto lá, isso era meu sonho. Ele, você tá falando sério? Você tá louco? Eu falei, Hash, eu tenho um sonho de morar em Carajás. Talvez essa seja a conexão dos pontos que está faltando na minha vida. E isso foi em dezembro ali. Primeiro encontro de diversidade e inclusão foi maravilhoso. Eu tinha conversado com o Padovese alguns meses antes de pensar em ir para Carajás também. O Padovese era o líder de Ferrosos e o Hash era de metais básicos em Carajás. E eu estava com aquilo ali. De repente o Hash me liga. Levin, você estava falando sério? Eu falei, tava. E a gente fecha numa conversa de 2 minutos e 30 segundos. Foi uma conversa muito rápida. Liguei para minha esposa. Estava começando o Covid. Isso era fevereiro. A gente já estava escutando sobre Covid. Eu estava em São Paulo, implementando o novo sistema de risco da Vale. Quando o Hash falou, Levin, eu vou te convidar. E eu falo para minha esposa, amor, tô achando que está acontecendo. Ela, mas que loucura é essa? Você vai morar em Carajás? Eu falei, não, eu vou, vocês ficam aqui, eu fico batendo e voltando. Levin, você vai ficar indo em Carajás e voltando, o Covid está começando. Eu falei, amor, não sei, vamos ver, é um sonho que eu tenho. E ela até briga comigo, às vezes, com razão, porque quando você bota a palavra sonho, como que a sua família vai dizer não para esse sonho? Sim. Eu já tive essa conversa com ela, não é uma conversa trivial. Eu coloquei na época que era um sonho meu, então ela foi muito corajosa de não me impedir de ir, porque se ela dissesse não, eu não iria. Mas ela sofreu muito com isso. Sabendo que ela está abrindo mão de alguns pontos, né? Sabendo, né? Cara, eu larguei uma bomba na mão dela. Minha esposa é uma executiva. Sim. Trabalhou na Vale há alguns anos, hoje é vice-presidente na StartCraft. E começando ali em 2020, ela mudando também de posição, eu vou para Carajás. Então, isso é março de 2020. Eu chego em Carajás 1 mês depois que o Covid começou. E aí, assim, uma experiência de vida cultural, de propósito técnico maravilhoso, assim, mas com um impacto na família muito grande, mas é aquilo que eu aprendi em Carajás, eu não consigo nem descrever, assim, porque eu saio de uma crise enorme que estava acontecendo, chego em Carajás para implantar primeira, segunda e terceira linha de defesa, saúde, segurança, meio ambiente, risco e emergência, só que quando eu piso lá, a primeira coisa que vem, crise de Covid. Então, eu saio de uma crise e entro na outra. E eu lembro que eu e Valéria, a gente fazendo dobradinha, ela era a responsável por saúde, segurança, meio ambiente e risco em Ferrosos, e eu era metais básicos. Vamos colocar assim, metais básicos, 18 mil vidas, Ferrosos mais 20 mil vidas, 30 mil.
Era um comitê de crise 24 horas por dia, mas ao mesmo tempo não podendo deixar de fazer o básico, né? Saúde, segurança, meio ambiente e risco. São 3 anos e meio de propósito, de vivência, de descobrir todo dia que você não sabe, mas aquilo que me falavam lá atrás e hoje em dia eu aprendi isso. Escuta as pessoas mais experientes, o famoso gray hairs, cabelo branco. Sim. É muito difícil você passar isso para a juventude. Hoje em dia eu falo assim, todo lugar que eu vou eu quero alguém de cabelo branco perto de mim. E se não tem, eu procuro de forma intencional. Porque aquilo que me falavam e eu não conseguia escutar e perceber, eu aprendi na prática. Você descobrir, eu até falo isso e eu arrepio, você descobrir que uma decisão sua muda a vida de alguém hoje, não é amanhã não, você muda a vida da pessoa hoje, é algo assim transformador, assim. Você pode ter trabalhado 20 horas, você acorda no dia seguinte 7 horas da manhã, feliz, completo, a palavra completude de, o que você fez ontem? Pô, você tentou transformar o mundo? Não, eu transformei a vida de uma pessoa ontem. Eu tenho certeza, eu lembro que no meio do Covid, ou tomando decisões de saúde e segurança, você conseguiu mudar a vida de uma pessoa, isso te completa demais. Desde impedir que ela se machuque, ou você com um projeto de sustentabilidade, de meio ambiente, você começa a transformar aquela comunidade, ou você realiza o sonho de um profissional que estudou engenharia por muitos anos e você simplesmente aprovou que ele, de fato, implemente um projeto. Isso vai gerando um propósito. E a Vale estava num momento de transformação cultural e eu me conecto com isso. As pessoas falam assim, Levin, como que você tem essa energia? Você falou aqui hoje, né? Você é muito elétrico. Eu digo que é o propósito. Assim, eu acordo todos os dias pensando... Primeiro, eu quero escutar problemas sorrindo. Eu sorrio para os problemas. Não é fácil, não, mas hoje são 10 da manhã agora, eu já escutei muito problema e eu tenho que sorrir para isso. Mas todo problema é uma oportunidade de você transformar a vida de alguém. Como que você vai, de fato, fazer isso? E aí isso te dá uma energia que é difícil. Se você conseguir conectar o seu propósito com o propósito de pessoas, isso transforma. A minha equipe... A equipe que eu liderava em Carajás tinha 800 pessoas. 800 pessoas. Quantas empresas no Brasil tem mais que 800 pessoas? Então, era um propósito maravilhoso. E eu fico lá por 3 anos e meio. E aí, o meu propósito, que eu sei que eu impactei muito a vida da minha família com essa realização desse meu sonho, eu precisava voltar. E eu começo a ter essa discussão muito madura. Eu volto para o Rio de Janeiro, não mais na Vale, porque o meu propósito nesse momento não estava mais equilibrado. E entra o que a gente fala de sustentabilidade, né? Sustentabilidade, propósito, precisa ter um equilíbrio. Se você não tiver equilibrado, não faz sentido. E aí cada um busca o seu equilíbrio da sua maneira. E eu digo que a minha maneira vai se transformando. Naquela época eu via que a minha vida particular não estava mais tendo equilíbrio com o trabalho e nem com a minha vida até espiritual. Eu falei assim, desequilibrou. Depois de 3 anos e meio no Pará, morando com a minha família, morando no Rio, desequilibrou. Precisava voltar. A Vale, eu tenho que agradecer todos os dias, eu me conecto com a Vale todos os dias, porque a Vale são pessoas, e pessoas estão lá, como eu estou aqui, eu me relaciono com pessoas que foram Vale, deixam de ser Vale, ou estão na Vale, porque são pessoas. E eu falo assim, cara, não é o momento mais de eu estar na Vale, porque não dava mais para ficar no Pará, e não tinha exposição, e eu saio, e hoje eu estou na Landing Mine. E continuando com um propósito incrível, com valores incríveis. Eu vejo, de novo, todos os dias, eu continuando essa jornada que ontem me perguntaram, Levin, qual que é o seu sonho? Meu sonho, primeiro, transformar a vida das pessoas, de alguma forma, todos os dias. E na Landing eu continuo tendo essa oportunidade. Outro sonho que eu tenho é mostrar quão lindo é a mineração. E aí eu digo, eu sou professor, eu faço algumas palestras. A tecnologia embutida na mineração, a transformação da vida das pessoas que tem na mineração e os desafios que tem na mineração para fazer bem feito são tão grandes que é maravilhoso. Conecta, falando dos valores da Landing Mining hoje, né? Excelência, você tem que buscar todo dia um processo melhor. Eu estou tentando buscar uma frase bonita, mas a frase que eu construí atualmente é: eu tenho que ter orgulho de quem eu sou hoje, mas eu tenho que ter um pouquinho de vergonha de quem eu era ontem, porque eu sou hoje melhor do que eu era ontem. E eu tenho que ter certeza que amanhã eu vou ter um pouquinho de vergonha de quem eu sou hoje. O Luciano Cirani, ele falava que o mundo todo evolui 3% no mínimo ao ano. Porque as coisas vão aprendendo, né? Tecnologia, inteligência artificial. E melhoria contínua. Então, isso é um pouquinho. Excelência. Integridade. Você tem que ser íntegro.
tem que ser íntegro. Não é uma opção. Se você um dia usar, eu dou aula de risco, né? Eu falo assim, não, eu não tive opção. O dia que você falar essa frase, cuidado, porque ela está te levando para algum lugar que você não deveria ir. Muita atenção a essa frase. Eu não tive opção, então eu tomei o caminho mais curto, o mais fácil. Cuidado com essa ponta. Então, integridade, segurança. Né? Assim, você tem que ser seguro, você tem que cuidar das pessoas que estão próximas de você, né? Saúde e segurança. Eu sempre faço uma pergunta nas minhas aulas. Amaral, o que é a coisa mais importante na sua vida? Pô, minha vida, minha família. Né? Você. Minha vida, exato. Você. É minha vida. Se você não estiver bem, você nem vai cuidar dos outros, nem vivenciar algo sim. que esteja bom. Então, eu sou a coisa mais importante da minha vida. A minha esposa é a mais importante da vida dela. Depois que eu estou bem comigo, eu posso curtir a minha esposa, a Natasha, eu posso cuidar das minhas filhas. Você tá no avião, né, cara? Você tem que colocar primeiro em você. Não adianta você, né? Se você não estiver bem, você não coloca ninguém, né? Sobrevivência, né? Então, saúde e segurança, sem dúvida nenhuma. Né? E qual que é o próximo? Agora me perdi. Ó, integridade, excelência, saúde e segurança. Nossa, perdi o último. Bom, depois eu falo. Vou ter que lembrar aqui, senão vai ficar feio para mim. Mas acho que é isso. E aí eu vejo a gente, de fato, transformando todo dia a mineração em a mineração sustentável, mais correta, aprendendo com diálogo. E aí uma coisa que eu aprendi muito, eu tenho falado muito sobre escuta, sobre oportunidade, aprendi em Carajás, foi maravilhoso. Na Landing, lá em Goiás, em Alto Horizonte, Nova Iguaçu, Campinorte, Uruaçu, SEMAD, eu digo que é o diálogo, mas o diálogo verdadeiro, assim, você de fato tá com alguém, tá com a comunidade, tá com o órgão ambiental, que a SEMAD hoje representa lá o órgão ambiental com a gente, de fato na mesa, não para apresentar o que você quer. É óbvio que você tem que ter orgulho do que você está apresentando, mas vamos dialogar aqui, Gustavo? E aí você apresenta e a pessoa te traz uma posição que você nem imaginou. Sim. E aí eu gosto muito... Eu não sou tão estudioso quanto eu gostaria, não, mas eu estudo da minha forma. Mito da caverna. Mito da caverna de Platão. 400 anos antes de Cristo. 432, se eu não estiver errado. E ele diz... Vou resumir muito aqui que eu poderia falar sobre isso. Tem um vídeo de 5 minutos que eu achei. Eu demorei 2 anos para achar esse vídeo, aproximadamente. Quando eu era da área de projetos, eu achei. A gente falava muito na área de projetos que quando você se acostuma com a paisagem, você começa a ter dificuldade de ver que o cronograma está desandando, que as pessoas estão aceitando construir um projeto desorganizado. E a gente usava esse termo, se acostumar com a paisagem. Eu fiquei 2 anos pesquisando para achar o mito da caverna de Platão, que resumiu isso de forma inteligente para mim. E todo dia eu uso o mito da caverna, que é o seguinte, ele resumidamente fala, toda vez que alguém te traz uma novidade, naturalmente você tem dificuldade de enxergar. E ele faz o paralelo quando você sai da caverna, tudo muito escuro, e olha para o sol. Seu paralelo é quando você acorda e abre a cortina, você tem dificuldade de enxergar aqueles segundos. Aqueles de segundos, ele apresenta para você que é a sua dificuldade de enxergar o novo. E sabe como que a gente está fazendo na Landing, que eu tenho um orgulho de fazer? A gente criou um projeto lá, tentando trazer um exemplo concreto, que a gente chama Portas Abertas. A gente chama de fato a comunidade, os prefeitos, vereadores, secretários, os produtores rurais, para irem na operação com a gente. Obviamente que eu quero mostrar o que eu estou fazendo de legal, Sim. mas por que a gente chama eles para dentro? Porque a gente percebeu que quando a gente fazia reunião, era uma reunião de eu falo o que eu penso, você fala o que eu penso. Fria, sem contexto, né? E você começa a debater e não escutar. Durante um dia de visita, você faz um pouquinho de reunião e você entra nos corredores da empresa, você vai na mina, você vai na barragem, você vai na usina. Eu falo que quando você está nos corredores, depois de 2 horas, 3 horas juntos, a escuta começa a acontecer, de ambos os lados. Porque você deixa de ser, você desse lado da mesa e eu desse lado da mesa, como são, vamos dizer, 20 pessoas, 5 pessoas da Landing, 15 pessoas da comunidade, você já olha, você nem sabe mais quem é quem, porque está todo mundo com a mesma roupa, se misturando, batendo papo, interagindo, descobrindo que você é agricultor e eu também. Que isso? Mas você é Landing. Não, mas eu sou agricultor e você também é. E aí você começa a trocar as conversas
Outro dia a gente fez uma solução de operacional que o agricultor trouxe para a gente. Por que vocês não fazem isso? A gente nunca tinha pensado. E a gente começa a ter humildade de escutar. Mas quando você está na mesa é mais difícil escutar. Então, um dia de trabalho junto, você vai escutando e aprendendo. Então, foi uma forma que a gente viu de trabalhar, escutar. E aí você vai achando oportunidades, inclusive, de impactar a vida das pessoas. Então, Aí a maravilhoso. gente traz o conceito da colaboração, né? Trabalhar, escutar e começar a colaborar com os outros, né? Ter outras opiniões. Agora, conta aqui pra gente, ô Levin, quantos anos você tem? Uns 80? Porra, uns 80, não é possível. Começou com o menor aprendiz lá, 12 anos. Tem uns 80, deve estar chegando nos 80, aposentando já. O famoso caso Benjamin Button, né? Então, aqui o cara né? novinho. Essa cara de novinho aí, pessoal. Isso aí é fachada, aí é maquiagem. Pergunta pra ele o que ele fez, que você pode Deve fazer ter igual, uns 80, cara. Pode, Passa pra ele aqui, será ó. que dá pra rejuvenescer? Eu também quero, viu? Não sei se dá pra rejuvenescer, não. Pô, Tá doido. Agora, você fez coisa pra caramba, né? Assim, muita experiência. muita conexão, e acho que legal só fazer um... O Gustavo faz um resumo depois muito melhor que eu. Mas você teve uma intenção tua de fazer essa lateralização e uma reinvenção tua em cada momento, né? Então você viu muita coisa. Olhando agora uma perspectiva fora Levin, o que você... E ontem a gente falou, né? A gente estava no AeroConnect, um ponto que eu lembro que foi discussão, foi consenso na nossa mesa, é sobre mão de obra, né? Sobre qualificação da mão de obra, né? E aí, até para nossa audiência, o que você enxerga como as 3 principais características que um profissional de hoje deveria ter com essa tua jornada? Ou seja, você viveu coisa pra caramba, você viveu muita coisa no corporativo, muita coisa na operação, muita coisa de risco, está hoje na área de sustentabilidade também e também projetos. O que você traria, cara, de coisas essenciais para um profissional de hoje? Bom, mas respondendo, né? 43 anos, vou fazer 44 Não é possível, não é semana que possível, não é possível, não é Tá bem, possível. viu? Tá bem, viu? Pô, nós temos que... Tem que cuidar da saúde, tem que cuidar da saúde. Esporte é vida. Esporte é vida, cara. Esporte é vida. Mas, assim, eu sempre penso em numa resposta, né? Essa pergunta, ela é viva. Mas para você, né? Para mim, eu acredito muito nisso. Primeiro, se prepare, sim. E aí se prepare como? De novo, cada um se prepara da sua forma. Eu gosto de me preparar vivenciando. Outro dia eu estava falando, quando você tem... falando de segurança, né? Quando você fala do diálogo comportamental coach, ou quando você está olhando a operação, tem um momento que você tem que falar assim, genuinamente, você tem que querer aprender aquilo que alguém está fazendo. Então, tenha um interesse genuíno de aprender. Tenha esse interesse. Sobre o quê? Sobre o que você tiver aquela oportunidade. Então, interesse genuíno de aprender. Interesse genuíno de aprender. Qual? O que você tiver oportunidade. Então, semana passada eu estava com a comunidade, eu estou falando muito de comunidade, que eu estou recentemente falando muito sobre isso. Eu estava com a comunidade, eu quis aprender sobre robótica, que eu estava na Escola Municipal de Alto Horizonte. Eu fiquei 2 horas aprendendo com aquela garotada. Uma garotada de 16, 17 anos. Eu nunca tinha visto robótica na minha vida. Eu aprendi um pouquinho. Então, tenha um interesse genuíno de aprender. Aceite que você tem que aprender. Segundo, dê muito valor às oportunidades que surgem na sua mão. Eu vejo hoje em dia as pessoas não dando valor às oportunidades. Elas estão mais preocupadas ao que ela quer do que as oportunidades que estão disponíveis. Teve um Projeta futuro, esquece o presente, né? É isso. O Luiz Eduardo Lopes, sou apaixonado por ele, com cabelo branco hoje em dia. Hoje em dia foi meu padrinho de casamento, é meu padrinho de casamento. Ele fala assim, Levin, tem tanta gente brigando por aquilo que já está sendo feito, que tem várias coisas que não estão sendo feitas, que são muito legais. Porque aprende uma coisa, ele me ensinou assim, olha quais são os espaços em aberto, veja valor naquilo e desenvolve. Então, vou dar exemplo. Tem pessoas que falam assim, não, eu quero ser a pessoa mais inteligente do mundo de inteligência artificial, que está na moda agora. Pô, legal. Calma aí. Será que implementar um processo de facilities ou melhorar o restaurante da unidade que você está trabalhando não vai ser tão prazeroso quanto? Por que não é? Por que você está querendo aquilo que todo mundo quer? Então, tenha prazer em aprender algo e olhar para a oportunidade que alguém está te dando e fazer. E seja humilde, dê valor àquilo que você está tendo. Eu vejo as pessoas assim... Outro dia me perguntaram, Levin, você está preparado para o que você está fazendo hoje? Eu falei, não sei, eu estou me desenvolvendo todo dia. Seja humilde, né? É óbvio que eu acho que eu estou me desenvolvendo para caramba, eu tenho orgulho do que eu estudei, do que eu aprendi, mas esteja literalmente
interessado em aprender. Eu estou vendo muitas vezes as pessoas, os mais jovens, não, mas eu quero estar naquela cadeira. Pessoal, entrega, trabalha. Em algum momento as oportunidades vão surgir. Hoje eu estou na sustentabilidade de projetos e eu te falei no back-office aqui, né? Teve uma vez que um líder meu falou assim, Levin, qual o seu próximo step? Eu falei, eu não tenho a menor ideia. Eu estou me preparando. O que surgir como próxima oportunidade, se Deus quiser, eu vou estar preparado para ela. Se não, não. Se prepare. Dê valor àquilo. Então, acho que é isso. Dê valor onde você está, trabalha muito, olhe para as suas oportunidades e, de fato, tenha interesse de aprender. Pô, eu tive uma reunião ontem sobre meio ambiente, eu aprendi pra caramba. Não, ontem, 10 da noite, foi interessante, o diretor de serviços técnicos me ensinando sobre tonalito, etc. Eu falei, cara, não entendo, ainda não posso dizer que eu entendo, mas eu aprendi. Eu aprendi alguma coisa. Eu liguei para ele ficou 20 minutos me explicando e me ensinando algo que eu desconhecia. Faça isso todos os dias e vai se preparando. Acho que as pessoas estão muito mais preocupadas aonde ela quer estar do que o que ela está fazendo hoje, com muito carinho e respeito. Cuidado com as pessoas. Dê valor onde você está. E teve outro o Chabe me ensinou isso também. Não olha para o lado, não. A grama, sabe aquela frase? A grama do vizinho é sempre mais verde? E a competição é contigo, né, cara? Não é com o outro. Você com você mesmo. Você está feliz? Tô. Você acha que a sua jornada tá legal? Tá. Continua nela. Você para de olhar para o lado. E aprenda. Eu falo isso pro meu time quase que mensalmente. Não é meu time, é o time da Lante que eu lidero. Celebre a vitória dos outros. É muito difícil isso, tá? Tenha prazer em celebrar a vitória dos outros. Eu no LinkedIn, sempre que eu vejo uma promoção, eu entro lá e dou parabéns de forma genuína, porque aquela pessoa merece o que ela está tendo. Eu posso não ter a visão, eu não tenho a visão completa do porquê ela foi promovida, etc., mas celebra a conquista dos outros, seja feliz pela vitória dos outros. E reza e trabalha muito para um dia você ter a sua vitória. E vitória, aí outra coisa importante. Muitas pessoas estão buscando aquela vitória que muda o mundo. Sei lá, eu hoje descobri a inteligência artificial, né? Oh, isso vai mudar o mundo. Eu tenho uma imagem que eu achei no Google, eu fico pesquisando muito no Google, essas coisas assim, bem simples, né? Que mostra uma escada cheia de pequenos degraus e uma escada com degraus gigantes. Pessoal, vamos celebrar as pequenas vitórias. Quando eu era estagiário, quando eu conseguia fazer um Excel que se conectava sozinho, saía um gráfico, eu ficava super feliz e eu demorava um mês para tirar aquilo. Hoje em dia, eu tento enxergar, e é muito difícil isso, qual é a vitória para aquela pessoa? Qual é a minha vitória? A minha vitória é a transformação de uma vida, de uma pessoa. Isso um dia pode ser que mude o mundo. Talvez eu não veja. Vamos celebrar isso, vamos celebrar as pequenas vitórias. E aí, para eu não falar muito, me estender muito, tem um provérbio que eu escutei isso, foi no interior do Pará, foi em Canaã dos Carajás. Essa pessoa não sabe que ela me marcou, mas ela me marcou. Ela me chamou, eu estava saindo do restaurante, lá em Sossego. Ela falou assim, Nevinho, eu queria falar com você. Do lado da árvore que o Rogenelli plantou. Eu lembro até hoje, assim, do lugar. Ela falou assim, Nevinho, você conhece um provérbio árabe? Eu falei, qual? Quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Você já tinha ouvido falar essa? Não. Então, tá vendo? Vou te ensinar uma coisa nova. Opa, Olha vou que anotar bacana. aqui, ó. Veroncast, a gente aprende pra caramba. Né? Opa, sempre. Quem planta tâmaras não colhe tâmaras. É um provérbio árabe, se eu não estiver errado. Às vezes eu cometo meus erros. Quando ele foi criado, uma tâmara demora aproximadamente 80 anos para dar o seu primeiro fruto. Só que na época que ele foi criado, as pessoas não viviam mais do que 40, 50 anos. Então, quem plantava uma tâmara não colhia tâmara. Então, ele falou assim, Levin, você está aqui hoje, você está criando legados que você não tem a menor ideia, mas a gente vai lembrar de você para sempre. Essa pessoa me chamou, assim, não tinha motivo. Me chamou, falou disso comigo. Eu estou vendo o rosto dele falando comigo, foi um rapaz. Ele falou assim, Levin, as suas tâmaras serão colhidas um dia, mas sabe o que é mais legal? Eu falei, o quê? Você está colhendo a tâmara dos outros com muita felicidade. Aí eu falei assim, como assim? Ele, Levin, você fala abertamente que entregas que você está fazendo não foi você que começou e você tem muito orgulho disso. E eu não tinha me dado conta disso. E aí, a partir dele que me falou isso,
Eu falei isso semana passada com um time que eu estava conversando. Se a gente passar a ter orgulho de colher a tâmara que alguém plantou e plantar tâmaras não esperando que você colha, o mundo seria outro. Boa. Filosofei um pouquinho aqui. É isso aí. Porra, Boa. Não. Tema da 8ª temporada, né, cara? É. Quem faz junto entrega diferente. Não, então, eu queria pegar esse gancho do quem faz junto entrega diferente, e aí vou voltar um pouquinho no que você falou lá do agricultor, de trazer, ouvir, etc. Como que você vê que essa temática de colaboração, ou seja, trazer stakeholders para ajudar e tal, pode trazer mais ganhos, benefícios na temática de sustentabilidade voltada à mineração? Legal. Eu vi a colaboração, né? A gente tem falado sobre muito. O Ednei, que era meu presidente, ele acabou de sair da Landing e foi para a Rock Shield. Ele usa essa palavra colaboração todos os dias. Ele fala assim, uma empresa que funciona bem, ela colabora. São pessoas que colaboram. Porque se a gente colabora, eu não preciso ter a pessoa para fazer o seu serviço. Eu confio em você, você confia em mim e a gente vai colaborando. Então, sem dúvida nenhuma, o segredo da sustentabilidade, na minha opinião, obrigatoriamente perpassa pela colaboração de todos. Então, quando eu falo exatamente esse exemplo aí de receber a comunidade, de ir na comunidade, a gente tem um outro projeto que todos os nossos líderes da planta e da mina, eles estão indo conversar com a comunidade. Por quê? Eles precisam entender que eles são parte do time de relacionamento com a comunidade. Eles precisam ter empatia e enxergar. Quando a gente começa a fazer esse tipo de atividade, a gente começa a colaborar. Porque você começa a enxergar o problema do outro. Eu tenho um problema hoje. Hoje, 7 da manhã, eu estava conversando com 2 gerentes. Eles estão se colaborando. Eu entrei para tentar fazer com que a colaboração fosse maior e eles já estão colaborando por si só. Eu não precisei fazer nada. A gente deve conseguir entregar um projeto que é muito importante, porque eles, de forma autônoma, estão colaborando. Quando uma empresa, quando uma sociedade, quando um grupo de pessoas colaboram, os resultados passam a ser muito além do que você espera. E aí eu sou salgueirense, nem melhor nem pior, apenas diferente. Assim, eles estão colaborando ali. A minha segurança é de que vai nascer algo que eu não espero, mas que é muito diferente do que a gente faria se fossem pessoas individuais, sem se colaborar. Então, estão trocando recursos. Vou dar um exemplo concreto. O plano de mina, a nossa mineração, está ficando em segundo plano para a gente conseguir entregar um controle ambiental, porque o gerente da mina entendeu que o plano ambiental, nesse momento, com a visão do todo, é mais importante. Mas existe uma colaboração para, no final do mês, a gente ajudar o plano de mina. As pessoas estão colaborando. Isso é lindo. Show de bola. Fantástico, fantástico. Eu já vi... Não, então, antes da gente terminar, né? A gente já tá avançando, mas eu já vi que você tem vários casos, né? É o Gemba, né? Então, tem vários causos, conta aqui e tal. A gente tem um quadro que é o Aconteceu no Gemba. Dentro desses teus 80 anos que você passou aí pela Benjamin vida, Button, né? Podia trazer alguma coisa pra gente que ilustre algum fato interessante. Uma tâmara que você plantou e que vai ser colhida por alguém, né? Um legado teu aí. Legal. Tô pensando em alguma coisa que seja mais palpável. Eu vou dar um exemplo assim que lá em Carajás, que foi bem legal também, depois vou tentar trazer um da Lândia. Quando a gente estava em Carajás, tinha um sonho que era implantar uma das coisas muito importantes da mineração é a economia circular. A gente tem que pensar que a mineração precisa pensar na economia circular como obrigação. É obrigação. Mas buscar a economia circular sustentável. O que significa isso? Ela por si só é sustentável, é bacana, mas a gente precisa achar uma forma que ela se pague, seja econômica, né? Economicamente viável, que ela de fato contribua para a comunidade. E a gente estava lá, o time estava fazendo uma parceria com a USP e assim por diante para reaproveitamento do rejeito de uma das nossas minas para construir concreto. E eu digo assim, eu não fiz nada. Eu sempre falo que eu não faço nada, né? O time, até hoje, o pessoal lá fazendo doutorado, mestrado com a USP, pessoal de Carajás, Canaã dos Carajás. E eles estavam achando uma solução
E a planta que a gente plantou foi simplesmente, foi assim, façam tudo que vocês precisarem fazer, porque esse projeto é lindo. Eu acreditei. Hoje eu vejo o pessoal postando, já tem uma mini fábrica de concreto, de tijolo, e assim por diante. Está nascendo um reaproveitamento de rejeito na unidade de Sossegos, na verdade já existe, maravilhoso, que é uma tâmara. A gente não sabe onde isso vai parar, mas vai muito longe. As pessoas têm orgulho daquilo, já está ajudando a comunidade, já está reutilizando, e é uma tâmara que ela é muito complexa, porque tem muito potencial. Se tem uma certeza que eu tenho, é que a gente não sabe aonde aquele projeto vai parar, mas ele é maravilhoso. E olha que lindo, eu cheguei na Landi, e esse projeto existe aqui na Landi, não fui eu que plantei, alguém plantou, na verdade eu sei, o Samuel, entre outros, plantaram. O projeto está lindo, só que não é concreto, é remineralizador. É você reaproveitar o rejeito que está na barragem. Se você usa como corretor do solo, Goiás é agricultor na sua essência, além da mineração, ele aumenta a produtividade da soja, do sorgo e assim por diante. E esse projeto está nascendo. Que legal. Ou seja, eu ajudei a plantar lá, aqui eu estou só regando e eu estou vendo as coisas nascerem. Então, são projetos que vão transformar a mineração. Então, assim, a gente precisa entender a economia circular como necessária para a mineração e achar formas mais inteligentes. E aí vem um ponto que eu acredito muito. De novo, começa pequeno e vai crescendo organicamente. Esses 2 projetos, eles têm visão, quando você pega o business case dele, são mega, são gigantes. Vamos começar pequeno? Vamos pegar Escadinho por Meu escadinha, pai me né? ensinou ali, vamos pegar um saquinho de 10 quilos e vamos testar. O projeto da Landi, a gente começou com 1 hectare, depois com 5 hectares, depois mais 5 hectares, agora estamos pensando mais 5 hectares. Vamos começar pequenininho. Vamos ver como que ele vai nascendo. Ele por si só vai crescendo. Daqui a alguns 10 anos, vai ter uma tâmara nascendo maravilhosa. Eu nem sei se eu vou estar aqui para ver, mas eu vou estar orgulhoso e estou muito orgulhoso do que a gente viu lá no Pará, por exemplo. Esse projeto é muito lindo, é muito lindo. Parabéns. Muito bom. Quem disse, assunto pra caramba, que a hein? gente ia aprender sobre tâmara, hein? Não é? Veroncast tá Senhora. demais. Não, Aprendemos será? sobre Platão e também sobre Tâmara. Tâmara. Você já né? comeu tâmara? Já. Agora eu tô pensando aqui, será que o waffle com tâmara é bom? Ah, deve ser bom, hein? Deve A ser gente mais vai fofinho, perguntar- né? A gente vai perguntar pro Joel. Eu acho que deve ser mais o Joel fofinho. deve saber. É, se é bom. o Joel, Ele depois deve fala pra experimentar. gente o que você achou, O Joel. mestre de waffle deve saber. Vou perguntar pra ele. Mas e o que você, na sua inteligência artificial aí... Rapaz, né, após o Deep Connection, hoje foi desafiador aqui. Não Como é que eu ia resumir 80 anos Você conseguiu... em negócio aqui? Você conseguiu fazer um prompt aí pra dar uma síntese? Foi desafiador. É, vamos lá, vamos ver se você conseguiu fazer o dever Vamos de lá. casa, hein? Conversamos aqui com o Marcos Levin, diretor de sustentabilidade da Landi. Conhecemos sobre a breve carreira dele, da trajetória profissional pequena, né? É quase igual uma Tâmara, né? 80 anos, né? Quase isso. Carreira Tâmara. Carreira Tâmara. É a chamada carreira Tâmara. Amanhã o pessoal tá me chamando de tâmara na rua. Eu falei que tinha um apelido pro cara, tá vendo? Isso é bom, isso é Não bom. é Levizinho, não é Leve, é Tâmara. Falamos sobre a importância das oportunidades, né? E aí ele falou rapidamente sobre como ele saiu do RH, foi para comunicação, foi para gestão de performance, foi para o orçamento financeiro, sustentabilidade, tecnologia da informação, gestão financeira, riscos. Aí teve a questão de Brumadinho, foi para Carajás, atuou em segurança, saúde, meio ambiente lá junto com o Covid. Isso tudo com o objetivo de lateralizar a carreira. De forma intencional. É isso aí. Disse que trouxe a importância do propósito e, na visão dele, tem a satisfação da decisão de mudar a vida de alguém, né? De uma decisão dele mudar a vida de alguém hoje. Falamos um pouco sobre a sustentabilidade e o conceito de sustentabilidade e trazer equilíbrio. E aí ele trouxe na questão da vida pessoal dele, da busca do equilíbrio. Ele tem o sonho de transformar a vida das pessoas e isso se conecta na atuação que ele faz hoje no Landi. E também que ele tem um objetivo de demonstrar para as pessoas, e aí, pessoal, para você, quão lindo é a mineração, né? Quando ele aí começou a trazer alguns valores, interessante que eu conectei os valores pilares ao que a Verum traz, então integridade, excelência, segurança e saúde, ou seja, está muito voltado aos nossos pilares. Inclusive, a Verum tem esse nome muito com essa questão de integridade.
Aprendemos também, além da Tâmara, aprendemos sobre o mito da caverna. Platão, Pô, Veron mito da Cast caverna. de Platão. Dificuldade de enxergar o novo. E aí, olhamos sobre as competências necessárias atuais de um profissional. Então, ter preparação, se preparar, vivenciar as coisas, ter um interesse genuíno de aprender, dar valor às oportunidades e celebrar a vitória dos outros. Muito interessante. E aí, chegamos no auge do Veron Cast, que é o conhecimento do provérbio: quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Aí... Frase do Senhor Tâmara. Isso. Não podíamos deixar de passar pelo tema da nossa 8ª temporada. Quem faz junto entrega diferente. Aí falamos sobre a importância da colaboração e de estabelecer confiança na base de tudo da colaboração e que isso, de certa forma, impulsiona a sustentabilidade. Chegando no final desses 60 anos de experiência, conhecemos um pouco do Aconteceu no Gemba e aí voltado para a economia circular. Parabéns, Levin. Parabéns. Que bela trajetória, viu? Obrigado, meu amigo. Acho que falando um ponto que acho que é legal, eu comecei o episódio falando do quanto que você é enérgico, né? E aí está muito conectado no que você falou de legado, Tâmara e retroalimentação na sua motivação. Então, uma admiração por você, obrigado. E é uma última pegadinha, né, cara? A gente, sempre no final do Veron Cast, a gente pergunta o que foi útil para você. Então, pro Gustavo, né? Ele trouxe aqui diversos aprendizados, mas o que foi útil, cara? Estar conosco aqui hoje, estar com a audiência, você pode deixar um aprendizado teu, né? Que foi útil para você, vai ser muito interessante para nós, né? Legal. Primeiro, lembrei um dos valores que eu não falei, respeito. Boa. E é respeito à comunidade. Faz todo sentido. Legal. Mas, para mim, está sendo muito útil o dia de hoje. Primeiro, ontem eu estive no Vera Connection, aprendi pra caramba sobre inteligência artificial. Já utilizei hoje. Legal. Hoje de manhã eu criei meu prompt e fiz algumas análises. E durante o dia de hoje está sendo legal, porque quando a gente está conversando, eu acredito muito nisso, na interação, no respeito, no sorriso, você reflete. E eu tô saindo aqui hoje pensativo, refletindo muito. Eu hoje em dia faço meu psicólogo toda quarta-feira. Já começou aqui. Já tem 2 anos. Então, comecei aqui falando... Quando você fala sobre você tenta passar um pouquinho, você reflete também, né? Então, fui passando, falei, cara, tem coisas que eu precisava conectar, pessoas que eu preciso voltar a conversar, assuntos que eu não priorizei. Ao longo da nossa conversa, eu fui repensando algumas coisas que eu preciso voltar a dar mais energia para melhorar para o dia de amanhã. Então, foi importante para mim refletir. Obrigado por me fazer refletir. Espero que tenha feito os outros refletirem um pouquinho também. Com certeza fez. E para vocês, o que foi útil nesse episódio? Deixa aí nos comentários, pessoal. Qual a tâmara você vai plantar hoje aí, galera? Isso aí. Ou que você vai regar para alguém colher ou você colher. Acho que essa é a importância, né? É isso. Isso aí. E, meu amigo, então Vambora. Hoje o Cruzeirão vai ganhar, certeza, né? Vai, de azul aqui, é mais com bonitão você. que Eu tô fora desse problema aí. Obrigado, pessoal. Um abraço. Valeu, Nos abraço, vemos no pessoal. próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Este episódio contou com o apoio da Veron Institute. Quer ficar atualizado com os conceitos e práticas que estão revolucionando a indústria da construção? Conheça a nossa trilha de formação AWP. Estude com profissionais que são referências no setor e conquiste um certificado reconhecido internacionalmente. Acesse www.veroninstitute.com.br e garanta seu passaporte para essa jornada de conhecimento rumo ao sucesso profissional. O Veroncast é uma produção da Veron Partners e da Veron Institute. Este episódio contou com roteiro e produção de Joel Corsini, edição e pós-produção Grace Lisboa, logística Camila Ishikawa, marketing Valéria Trombini e Bruna Sanino. A Veron Partners e a Veron Institute estão no LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, Spotify e nos principais agregadores de áudio. É só nos procurar e seguir a gente por lá. Até o próximo episódio.